Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de copos. Os fariseus e doutores da lei perguntaram então a Jesus: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Pois comem o pão com as mãos impuras. Hipócritas. Isaías, com razão, profetizou de vocês, quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Tendo chamado de novo a multidão, Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa manchá-lo. Mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. O trecho do Evangelho de hoje, se percebemos bem, então, não estamos mais meditando o Evangelho de São João, hoje começamos a meditação do Evangelho de São Marcos, e ele começa a falar dos fariseus, esse trecho do Evangelho de hoje. Os fariseus, como sabemos, e os mestres da lei, querem pegar Jesus em alguma situação especial para condenar Jesus. É sempre esse ambiente. Querem ouvir o que Jesus está falando, ver o que Jesus está fazendo, mas não para encontrá-lo, não para compreendê-lo, mas para colocá-lo em situação difícil diante das pessoas e, eventualmente, condená-lo por aquilo que ele fala e faz. O trecho do Evangelho diz que os fariseus viram os discípulos de Jesus comendo pão com as mãos sem lavar. Qual é o tema desta reflexão nossa? Cumprir os mandamentos ou cumprir as tradições humanas? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade das pessoas? Realizar aquilo que é o projeto de Jesus Cristo ou realizar os nossos próprios projetos? Esta reflexão vai nos ajudar hoje a compreender um pouquinho a profundidade do cumprir os mandamentos de Deus. E nós todos compreendemos que fazer
a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, não significa apenas tomar atitudes diferentes ou novas, mas é experimentar interiormente esta presença de Deus e viver segundo a sua vontade. Os mandamentos não são difíceis de serem cumpridos. Nós precisamos apenas experimentar este convívio com uma pessoa que é Jesus Cristo. E quando fazemos isso, então, o cumprimento dos mandamentos se torna coisa fácil. Os fariseus ficam observando, então, para identificar alguma situação em que os discípulos e o próprio Jesus se portam de modo contrário à lei. Aqui se fala da impureza. Os discípulos comem os alimentos sem lavar as mãos adequadamente. Por quê? Porque na tradição do povo judeu, o ter cuidado, o ter higiene, tinha se tornado de fato quase que um mandamento divino, exatamente por causa das condições de vida. Eram coisas boas, não é ruim não. Comer, antes de comer, lavar as mãos não é uma coisa ruim. Cuidar da saúde, da limpeza da casa, da limpeza do corpo, da limpeza dos objetos, das coisas que nós utilizamos, isso é necessário. Nos dias de hoje continua sendo necessário, absolutamente necessário, para termos uma vida boa, para termos o dia a dia tranquilo. Como é que nós agimos? Como é que nós fazemos diante disso? Às vezes, colocamos isso como uma lei tão forte que as pessoas que não fazem ou que fazem de modo diferente se tornam pessoas marginais, pessoas que não cumprem a lei. Vejamos o que é que isso significa. Cumprir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, significa fazer a experiência de convivência com Jesus Cristo e realizar a vontade de Deus. Cumprir as leis humanas significa fazer com que a nossa vida na sociedade, na convivência com as pessoas, não seja contrária aos mandamentos divinos, mas expresse os mandamentos divinos. As leis humanas que nós cumprimos não podem ser contrárias à lei de Deus. Se existe uma lei humana que é contrária à lei divina, dá uma história, dá uma notícia de que esta lei não é totalmente adequada àqueles que acreditam. Uma lei humana deve sempre expressar aquilo que é a lei de Deus. Os 10 mandamentos que nós temos, ouvimos, praticamos, temos dificuldades, esperam de nós, pedem de nós um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Esses mandamentos que nós buscamos cumprir nos fazem melhores, não para nós mesmos, mas para Deus e para os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, não tomar o nome de Deus em vão, tudo isso diz respeito a Deus e às pessoas. Se cumprimos os mandamentos, somos melhores. Outra vez, não para sermos diferentes e acima de ninguém. Ser melhor significa ser mais servidor, significa estar mais a serviço das pessoas. Jesus diz no Evangelho aos fariseus que eles abandonam a lei de Deus para cumprir as leis humanas. O que é que isso tem a ver conosco? Abandonar as leis de Deus para cumprir uma lei humana. O exemplo que nós temos é da lavagem dos pratos, dos alimentos, esta pureza. Pureza que, segundo os judeus, segundo os fariseus, vinha de fora para dentro. E Jesus muda e diz não, a pureza não está fora e entra na pessoa, a pureza ou a impureza está dentro da pessoa. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, saem os latrocínios, saem os adultérios. É de dentro de nós que brotam as coisas boas ou ruins. O que nós fazemos? Que opção fazemos? Deixamos sair as coisas boas ou deixamos sair as coisas ruins?
nós temos que purificar por dentro, não por fora. A purificação é dentro de nós. As más intenções estão dentro de nós. As boas intenções também estão dentro de nós. Nós temos que equilibrar isso e vencer o mal. A nossa vida é como uma balança. Existem coisas boas e ruins. Se nós colocarmos peso sempre nas coisas boas, elas serão tão pesadas que as coisas ruins não aparecerão. Se colocarmos peso em cima das coisas ruins, elas ficarão tão pesadas, no sentido de que aparecerão mais do que as coisas boas. Opção nossa. Nós optamos em sermos puros ou impuros. E outra vez, o que o Evangelho nos diz, a pureza não está fora, a pureza ou a impureza está dentro do coração de cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, vocês que acompanham essa meditação e hoje do Evangelho de São Marcos, pensem um pouco, o que é que nos torna puros ou impuros no nosso dia a dia, na nossa vida? Claro que nós temos que fugir das ocasiões de pecado, fugir das situações que possam nos tornar impuros, evidentemente temos que fazer isso. Mas não significa que nós nos tornamos mais puros ou menos puros porque não fazemos nada de errado. Aliás, a orientação da igreja desde o princípio é de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. A pessoa que diz não fazer o mal, mas não faz o bem, ela pratica o mal. Nós temos que não fazer o mal, fugir do mal, mas temos que fazer o bem. É esta atitude que vai nos fazer melhores para Deus e para os outros. O puro e o impuro são dois elementos que convivem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Nós escolhemos, e devemos escolher de modo claro, objetivo, explícito, devemos escolher esta pureza que vem de dentro de nós, que o Espírito de Deus inspira em cada um de nós. Nós somos puros para Deus, puros para os irmãos e irmãs. A nossa pureza é serviço, não é ficar com a mão limpa, sem sujeira da vida, do barro, das situações complicadas da vida. Por isso você, querido irmão, querida irmã, faça um esforço, compreenda que ser anunciador do Evangelho, ser instrumento de Cristo, é ter dentro de si esta pureza, pureza de intenções, pureza no coração. Que esta pureza seja também uma expressão viva da tua fé. E você, caro irmão, cara irmã, que busca viver segundo a vontade de Deus, não seja apenas uma pessoa distinta das outras. Não queira ser separado dos outros. Não fique preocupado se você está próximo de situações difíceis da vida. É exatamente esta proximidade que vai fortalecer o teu coração, a tua vida e o teu compromisso com Jesus Cristo, que veio em nome de Deus, o nosso Pai.